Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. É isso aí, sejam todos bem-vindos à programação da TV Evangelizar, hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto. E a gente começa o programa de hoje falando de um assunto que está em alta, que é o desenvolvimento de vacinas eficazes contra o coronavírus. Algumas dessas vacinas já estão em estágios avançados de testes, que é o caso da vacina russa e da vacina chinesa. Mas para que uma vacina realmente seja aprovada e colocada à venda no mercado ou colocada à disposição para a população, ela passa por um longo caminho de testes. Acompanhe. Notícias de que várias vacinas contra a Covid-19 estão sendo testadas não faltam. Mas qual será a real situação? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 166 pesquisas estão em andamento em vários países. Desse total, 33 já estão na fase de testes clínicos em humanos. Mas afinal, qual será o processo para o desenvolvimento de uma nova vacina ou medicamento? Essa médica explica que o trabalho pode durar anos. Após a fase de testes em animais, começa o estudo em humanos voluntários saudáveis. Na sequência, com pacientes que têm a doença. Depois vai para a fase 2, que é uma fase onde é utilizado em centenas de pacientes. E daí, indivíduos já com a doença para a qual aquela medicação está sendo realizada, sendo produzida. Nessa fase é mais para ajuste de dose e para avaliar realmente a eficácia da via de administração definida na primeira fase. As próximas etapas envolvem estudos realizados em centros de pesquisas do mundo todo. É uma fase que geralmente dura anos, na maioria dos fármacos, e é uma fase realizada em indivíduos com a doença e é comparado sempre a medicação e o placebo, para ver se realmente aquela medicação está sendo eficaz. A fase 4 é a fase pós-comercialização, que é a fase que a gente chama de farmacovigilância, que é uma fase, na verdade, para a gente avaliar possíveis efeitos colaterais que não foram vistos nas fases anteriores. No caso das vacinas contra a Covid-19, esse processo teve que ser acelerado. Tem toda a questão de documentação. Então, passa pela CONEP, que é o órgão regulador nacional, no caso aqui do Brasil. Depois, passa por um comitê de ética local, para então a gente começar a pesquisa. Então, esse processo burocrático é acelerado por conta de ser uma pandemia, tá? E, na verdade, os outros processos têm que ser cumpridos corretamente. Essa clínica tem 50 pacientes voluntários em estudos para novos medicamentos. A Ana é um deles. Ela sempre quis participar de uma pesquisa. Eu sou diabética há 11 anos, né? E hoje eu já estou na pesquisa já há 8 meses. O Paulo, que tem altas taxas de triglicerídeos no sangue, também quis contribuir com os estudos. Eles fornecem um medicamento, fazem exames de sangue, um exame completo. Esse exame de sangue é enviado rapidamente para os Estados Unidos, um laboratório lá. Eu acho isso interessante também, né? Que você acaba se cuidando e tendo um acompanhamento mais minucioso. Isso também colaborou para que eu fizesse parte da pesquisa. Ainda existe muito receio quando falamos em testes realizados em humanos, mas quem participa garante que não precisa ter medo. A gente tem que participar, quanto mais gente colaborar, melhor ainda. Ele se voluntaria a fazer aquilo, ele tem conhecimento de tudo que acontece e ele tem plena autonomia de qualquer momento, se ele quiser eventualmente desistir da pesquisa, ele tem essa autonomia de desistir também. Todos estão ansiosos e na expectativa para o dia em que será anunciado que a pandemia da Covid-19 finalmente acabou. E tem notícia animadora. A crise do coronavírus no Brasil mostra sinais de estabilização. Quem fez essa afirmação foi o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan. O número de infecções detectadas por semana se mantém. A transmissão está desacelerando e as unidades de terapia intensiva estão menos pressionadas no país, disse Ryan, na sede da entidade em Genebra, na Suíça. Ele explicou que ainda há muito a ser feito por aqui, mas disse que o controle da doença por países grandes, como Brasil, Índia e Estados Unidos, é um importante passo para que a pandemia seja reduzida globalmente.
E a gente continua falando de boa notícia, mas agora no setor da economia. Bom, todos nós sabemos que devido à pandemia do novo coronavírus, muitos postos de trabalho foram fechados, não só no Brasil como no mundo. Só para você ter um exemplo, aqui na região de Curitiba, apenas uma montadora de automóveis demitiu mais de 700 funcionários. Porém, nas últimas semanas, o que a gente tem registrado, que a economia brasileira tem registrado, é um crescimento, principalmente na contratação e nas vagas de trabalho. E ainda mais se comparar do Brasil a outros países emergentes. Com a pandemia, veio a diminuição da circulação das pessoas e, consequentemente, do consumo. E isso impactou diretamente na economia, levando as projeções de crescimento do país para baixo este ano. Mas agora, os sinais de recuperação começam a aparecer. Esta semana, a previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira em 2020 foi ajustada de 5,62% para 5,52%, de acordo com a projeção do PIB publicada semanalmente pelo Boletim Focus do Banco Central. Ou seja, os analistas reduziram o tamanho da queda e isso já vem acontecendo há 7 semanas seguidas. O que está sendo feito, que está evitando que o decréscimo do crescimento seja maior ainda, são esses auxílios que estão conseguindo segurar um pouco a demanda. Mas afinal, o que os especialistas levam em consideração para chegar a essas previsões da economia brasileira? Eles analisam a soma dos bens e serviços produzidos pelo país em um ano, o chamado PIB, Produto Interno Bruto. Em 2019, 5% do PIB vieram da agropecuária, 20% da indústria e a maior parte, quase 74%, do setor de serviços, o mais prejudicado durante a pandemia. O setor de serviços é o setor, sim, mais impactado. Além da questão da alimentação, o setor de serviços pessoais, o setor de serviço às famílias, prestação de serviço às famílias. Temos aí a questão do turismo, temos a questão da cultura, a economia criativa. São todos segmentos que estão bastante prejudicados pelas restrições de movimentação. Para compensar isso, há necessidade de buscar empréstimos em condições que possam ser pagos. Bom, e entre vários setores que estão aí se recuperando, a economia aquecendo novamente, você acabou de ver aí na reportagem, um dos setores que chama atenção é o agronegócio. De janeiro a julho desse ano, houve um crescimento de 17%, ou seja, 9% a mais do que em relação ao ano passado, o ano de 2019. Que boa notícia! O isolamento social afetou a saúde física e mental, isso quando se fala dos adultos que precisaram mudar sua rotina de uma hora para outra. E muitos até perderam o emprego, o que causa preocupação e, como consequência, problemas de saúde. Mas quais os impactos de toda essa mudança na saúde das crianças? Um estudo inédito mostra que, além da obesidade, algumas oscilações psicológicas vêm preocupando pais e médicos. Isolados em casa desde março, assim estão Rafael, a mulher e as 2 crianças. Ele conta que o comportamento dos filhos mudou na quarentena, com variações do humor e problemas com o sono. O susto maior foi quando a filha de 3 anos teve dificuldades com a fala. De um dia para o outro ela começou a não conseguir falar, então ela gaguejava, o que começou com pequenos papapá, virou algo mais agravante, ela parou assim completamente de falar uma sentença normal. O primeiro diagnóstico foi o impacto emocional desse tempo isolado. E de fato foi isso. Em 15 dias aí, com muita paciência e com orientação da fono e da pediatra, ela terminou esse quadro e agora está falando normalmente. A pesquisa feita com 1.525 médicos, a maioria pediatras de todo o Brasil, entre julho e agosto, aponta o aparecimento desses problemas nos consultórios.
88% dos pediatras ouvidos relataram que a maioria dos seus pacientes apresentou alterações comportamentais, sendo que 75% observaram oscilações de humor. É o efeito do confinamento na saúde mental das crianças, explica a médica responsável pelo estudo. As crianças confinadas começaram a ficar mais irritadas, entediadas. Ela explica que os pais precisam ficar atentos a qualquer alteração no comportamento dos filhos e diz que, mesmo isoladas, as crianças precisam manter uma rotina. Não deixar a criança muito tempo em frente às telas. Nós temos que, de alguma forma, fazer as crianças se movimentarem, fazerem atividade física em espaços abertos. E o pediatra, ele é um profissional indispensável para atender a criança, seja no posto de saúde, no hospital, na emergência, porque apenas o pediatra tem a formação adequada de orientar a família nesses bons hábitos. E nós estamos na Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nessa semana estão sendo realizados vários debates, palestras e seminários, todas vias online em função da pandemia do novo coronavírus. Quem está promovendo essa semana é a PAI, essa instituição, esse órgão que luta pelos direitos e pela qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais. Pessoas com deficiência podem ter limitações intelectuais, físicas, auditivas, visuais, às vezes mais de uma, as chamadas deficiências múltiplas. E como todo cidadão, esses indivíduos têm direitos e devem estar sempre incluídos na sociedade. O tema da Semana Nacional deste ano é Protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. Mais de 2.200 APAEs em todos os estados e também no DF participam das atividades. Desde 1964, a associação auxilia pessoas com deficiência e os familiares. Além de trabalhar para que sejam oferecidas mais vagas de emprego e qualidade de vida, a Semana Nacional quer conscientizar a sociedade sobre o cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão. Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, a programação será toda online. Nossa expectativa é de que toda a população nos ajude a difundir, a divulgar em todas as redes sociais do país a importância dessa data para o resgate do direito das pessoas com deficiências. Direitos e deveres que a Sheila faz questão de cumprir, uma cidadã protagonista da própria história. E a importância do trabalho na minha vida foi ótimo, porque eu conheço novas pessoas e diálogo com elas. Eu fico feliz porque eu compreendo as pessoas e as pessoas me compreendem. E só para você entender o contexto histórico, essa semana foi instituída na década de 60, inicialmente intitulada de Semana Nacional da Criança Excepcional. Já em dezembro de 2017, ela sofreu uma alteração e passou a chamar Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, um importante marco na inclusão. E nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Você sabe o que é o autoconhecimento? É um processo para você se conhecer e saber exatamente aonde quer chegar. Acompanhe na reportagem. Será que você realmente se conhece? Acho que não, né? Por quê? Eu acho que o ser humano, ele é bem... Acho que tem muita vida, assim, tem muita coisa para se conhecer, né? Você acha que com a maturidade a gente vai ter? Com certeza, a maturidade ela faz com que a gente se conheça um pouco melhor, com certeza. Acho que nunca a gente se conhece totalmente assim, né? Acho que sempre falta alguma coisa, né? Não completamente. Por quê? Porque eu acho que quem só conhece a gente verdadeiramente é Deus, né? Não. Por que não? Não, porque a gente tem... você hoje pensa uma coisa, amanhã você muda de pensamento. Então você não se conhece de verdade.
Quanto mais você vive, mais você fica sabendo o que você pode fazer para melhorar. Mas quanto mais o tempo passa, mais você tem a oportunidade de se reconhecer. Mas afinal, o que é autoconhecimento? Essa analista comportamental explica que o processo não é tão simples. Autoconhecimento é a capacidade e é a habilidade que temos, que precisamos ter para saber e conhecer a nós mesmos. E para adquirir o autoconhecimento, nós precisamos aprender. Nós adquirimos as crenças, as verdades, os valores, os princípios da nossa cultura e do nosso momento histórico. E nem sempre essas crenças, valores, a cultura corresponde ao que nós somos. A Gisele é professora há 25 anos e assumiu a direção de uma escola há pouco tempo. Foi o autoconhecimento que a ajudou a encarar os desafios da nova função. Quando eu assumi a direção, eu passei por um processo muito doloroso de transição, né? Porque como eu falei, eu passei 25 anos fazendo a mesma coisa e de repente eu me vi numa situação totalmente nova. Então veio muita insegurança, no início toda aquela carga de novas responsabilidades mexeram muito comigo. Então eu fui procurar profissionais que pudessem me ajudar a passar por todo esse processo. Mas por que é tão importante pensar sobre si mesmo? São as nossas emoções, são as nossas maneiras de lidar com as emoções, com a inteligência emocional, que é muito importante, é que vai caracterizar o nosso comportamento. Começar a se conhecer de verdade não é fácil, mas também não é impossível. Fique atento a alguns sinais. Você pode ter um insight através de um livro. Então, nesse processo, ele é algo que vem de várias maneiras. Um filme, um livro, os programas de coach, as terapias que dão para nós todos os processos de autoconhecimento, nós podemos ter em qualquer ação, mas os privilegiados são esses organizados, esses formatados para você. E como saber se você está no caminho certo do autoconhecimento? Nós precisamos aprender a olhar para trás. Olhar para trás não é para ficar lá no passado e sofrer ou viver a felicidade do passado, mas é olhar o passado para vermos o que nós já mudamos. A Gisele tem certeza de que olhar mais para si mesma foi a melhor escolha. A Gisele que eu fui ontem não é mesmo a mesma Gisele que está aqui conversando com você hoje. Então, o que eu aconselho as pessoas fazerem? Busquem ajuda e, principalmente, estejam dispostos a se conhecer para então poder conhecer o outro também. A postura inadequada quando usamos o celular pode causar problemas na coluna. Algumas dicas simples podem ajudar a manusear os aparelhos da forma certa. Confira. Difícil não ver alguém assim, sempre de olho no celular. Mas será que as pessoas sabem quais são os danos que essa mania pode trazer? Você usa muito o celular durante o dia? Uso. Bastante? Bastante. Muito mesmo. Você sabia que ficar usando o celular direto, assim, nessa posição, dá problema na coluna? Não sabia. Você fica muito tempo no celular durante o dia? Bastante tempo. Você sabia que esse hábito da gente ficar olhando muito para baixo pode dar problema na coluna cervical? Eu acredito, porque eu já tenho problema. Você já tem problema? Eu tenho problema. Vive doendo as minhas costas, minha coluna, o pescoço, vive doendo. Não sentiu nenhuma dor até hoje? Não, mas a gente sente desconforto quando tá sentado assim meio caído. Aí a gente tenta arrumar a postura um pouquinho. Já fez alguma coisa para mudar o hábito? Não consigo. Não consigo mudar. Não mesmo, é o tempo todo. Eu tô trabalhando, tô no celular e é o dia inteiro. E os dados mostram o quanto esse hábito pode ser prejudicial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 37% dos brasileiros convivem com dores ou têm problemas na coluna devido à má postura ao utilizar o aparelho.
De acordo com esse ortopedista, o peso da cabeça fica muito maior quando ela está abaixada, um sério risco para a estrutura da coluna. Quando ficamos com a cabeça voltada para baixo, a gente entra numa curva chamada de cifose. E isso, ao decorrer do tempo, vai alterando a curvatura natural, aumentando o peso que a cabeça exerce sobre a coluna. Quando estamos numa postura normal, a cabeça deve pesar mais ou menos em torno de 5 quilos. Na posição em flexão máxima, mais ou menos em torno de 45 graus, isso quintuplica, vai para aproximadamente 27 quilos. Quando há algum comprometimento da coluna, o tratamento pode ser longo e até mesmo cirúrgico. Nós podemos indicar fisioterapias, alongamentos, pilates, yogas, atividades que visem a fortalecer e alongar a coluna cervical, em especial mudando a curvatura que ela está viciada, tendendo a voltar para a curvatura em lordose, curvatura onde nós olhamos para o horizonte. Quando há uma falha desse tratamento conservador, aí sim temos a indicação para o tratamento cirúrgico. Por isso, o ideal é prevenir. A boa notícia é que é possível fazer alguns alongamentos em casa mesmo. Vir tudo para frente, daí joga tudo para trás, isso, daí volta na posição neutra e daí daqui você encosta no ombro, volta para o outro ombro. Isso, pode voltar. E uma família da cidade de Itabira, no estado de Minas Gerais, recebeu doações da obra Evangelizar é Preciso. Por meio da caridade, chegamos em vários cantos do país. Estamos em Itabira, região sudoeste de Minas Gerais, na paróquia Nossa Senhora da Penha, na Vila Piedade. Voluntários ajudam a descarregar mais de 20 toneladas de alimentos. É parte das 140 toneladas arrecadadas na live solidária Arraiá do Seu Vigário, do Padre Reginaldo Manzotti. Tantas famílias que vão poder receber o pão nas suas casas. Roseli Cavagnoli é associada da obra Evangelizar é Preciso. Para ela, a associação é a fé viva transformada em obras concretas. É um momento de muita emoção para a gente, né? Porque eu também faço parte da obra Evangelizar, que eu sou uma associada que contribuo mensalmente. Então, um pouquinho de cada um de nós, mensalmente, se transforma nessa boa ação. Itabira tem uma unidade da Fazenda da Esperança, que atende dependentes químicos. A instituição foi escolhida como uma das muitas entidades que estão recebendo parte dos alimentos. Hoje nós nos encontramos com 42 jovens, 42 acolhidos na fazenda, e como nós estamos nesse período de reclusão, não tem como nós sairmos para divulgar o nosso trabalho, vender os nossos produtos. Essas 100 cestas que nos foram ofertadas para a gente é muito importante mesmo. Padre Wellington, pároco da Igreja Nossa Senhora da Penha, do Santuário São Geraldo Magela e vigário episcopal da região Pastoral 1, fala da importância da doação nesse momento, para que sejamos o testemunho vivo que vai ao encontro dos mais vulneráveis. É um momento muito importante aqui na nossa paróquia, mas não somente aqui na nossa cidade, poder então ajudar aqueles que precisam. O Padre Reginaldo sempre fala ajudar a nos ajudar, e é isso que ele está nos favorecendo a partir dessa doação, destes alimentos. E são tantas as famílias que neste tempo de pandemia estão passando por dificuldades, famílias que perderam seu emprego, pessoas que estão em situações precárias. É uma atenção da igreja, é um cuidado da igreja que se faz próxima, que se faz solidária, né? É uma igreja que vive o seu samaritanismo, não esquecendo daqueles que estão caídos à beira do caminho. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Agradecemos ao Padre Reginaldo por essa doação. Evangelizar é preciso! Bom, uma das lembranças dessa época de pandemia, a gente já comentou várias vezes aqui no programa Pauta Aberta, é a questão da solidariedade. Você viu quantas famílias foram beneficiadas na cidade de Itabira, Minas Gerais, com as doações da obra Evangelizar é Preciso. Faça sua doação você também. E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
E você pode rever os programas da TV Evangelizar no nosso canal oficial do YouTube, que está aparecendo o endereço aí no seu vídeo. A você, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fique bem, fique em paz. Tchau.